Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Dependência Química e Saúde Mental. Hoje, na nossa bancada, a doutora Valéria Rocha Brasil, do Instituto Rocha Brasil. Muito bem-vinda, Valéria. Obrigada, Vanessa. Obrigada pela oportunidade e por estar falando sobre algo tão importante juntamente com o Dr. Cláudio, que eu admiro tanto. E também conosco ele, o médico psiquiatra Dr. Cláudio Jerônimo. Seja muito bem-vindo, Dr. Cláudio. Obrigado, é um prazer estar aqui com você, Vanessa, com a Valéria, trocando esse bate-papo de um assunto que eu prezo tanto. E olha, hoje nós vamos conversar com vocês sobre família. Vocês sabem que a família é muito importante no suporte, no apoio ao dependente químico. Mas as famílias erram e acertam. Obviamente que as famílias querem sempre acertar, mas muitas vezes elas acabam errando. Não é isso, Dr. Cláudio? Sem dúvida, né? A gente sempre quer acertar, né? Os pais querem acertar, as famílias querem acertar. E diante de uma crise, né? Às vezes eu costumo dizer que a família também faz parte da crise, né? E às vezes ela tem dificuldade mesmo de saber o que fazer, né? E às vezes a família vai por tentativa e erro. Então primeiro ela briga com o seu ente que está usando droga, um outro momento ela acolhe para ver se isso funciona, um outro momento ela acha que vamos deixar assim, ver como é que fica, e ela sai por tentativa e erro, né? Tentando lidar com aquilo, né? E às vezes algumas tentativas dão certo, outras não, né? Mas é sempre importante, por isso que acho que é importante a gente conversar sobre isso aqui, né? Para a gente dizer para as famílias assim, né? O que funciona, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, né? O que as evidências científicas mostram que já funcionou ou que não funcionou na abordagem dos dependentes químicos. É importante cumprir algumas regras, né, doutora Valéria? Não é tão simples assim também manter a inteligência emocional diante de um quadro que muitas vezes é caótico para a família, né? A primeira coisa que a família precisa entender é que ela faz parte do processo tanto de construção quanto de desconstrução da dependência química. Portanto, o que é fundamental é que todos precisam se tratar, tanto o dependente químico quanto a própria família, até para saber quais são, no mínimo, para saber quais são os caminhos que colaboram com a recuperação e os caminhos que sabotam a recuperação. Isso tem que estar muito claro para o familiar. O que vai sabotar a recuperação e o que vai colaborar com a recuperação, tanto da própria família quanto do dependente químico. Doutor Cláudio, o que pode ser feito e o que não pode, não deve ser feito de forma alguma? Bom, em primeiro lugar, né, acho que uma das coisas que é mais difícil de entender no uso de droga é saber até que ponto é escolha e até que ponto é uma compulsão. Né? E às vezes a família tem muita dificuldade de lidar com isso, né? Porque eles dizem assim, olha, se é uma escolha, né, eu vou ser duro e vou dizer que isso não pode e isso estaria resolvido. Mas que tipo de escolha, para eu entender? Escolha de usar e não usar, né? Até que ponto é uma escolha simplesmente, ou até que ponto usar é uma compulsão, um vício ou uma compulsão que eu não tenho controle sobre aquilo, né? E geralmente tem as duas coisas. Então eu diria assim, o que não deve fazer, né, é você achar que o seu ente querido ele é tomado por uma vontade incontrolável, do qual ele não tem nada que pode ser feito, né? Ou o extremo oposto, de achar que está totalmente sob o controle dele e que ele simplesmente dizer não já é suficiente. Né? Até porque eu acredito que o dependente químico deve ter essa saída, né?
eu estou usando, mas eu tenho controle sobre o que eu estou fazendo. Acontece muito isso? Ou ele também diz assim, olha, eu sou um doente, né? Eu usei porque eu estou submetido a uma dependência química e eu não tenho nenhum controle sobre isso, né? E nem sempre é assim, né? É claro que você tem níveis aí de dependência química. Por exemplo, aquele usuário que está na Cracolândia sob efeito de droga o tempo todo, obviamente ele tem um pequeno componente de escolha pessoal naquilo, né? Mas dependendo do nível de dependência química, ele tem um nível de escolha, né? E ele precisa estar convencido disso para que ele se sinta fortalecido, né, para não escolher usar, né? Tem muito dependente químico que às vezes subestima, né, a sua capacidade de escolher, né, e de determinar se ele vai usar ou não, né? E aí o que acontece? Ele acaba abandonando, né, a ideia de controle e ele fica completamente vulnerável e refém da droga. E os pais nessa situação fazem o que ao se deparar com isso? Mesmo que o filho fale, olha, eu estou usando, mas eu tenho controle total sobre o uso da droga, ou eu estou usando e eu sou uma pessoa doente. O que o pai e a mãe de um filho que está nessa situação tem que fazer? Olha, eu acho que o que os pais podem fazer e devem fazer, né, é se informarem sobre como é uma dependência química e quais são os mecanismos envolvidos, né? A gente aqui, por exemplo, o que nós fazemos nesse programa é o tempo todo dar informação, né, para as famílias e para os pacientes sobre como é esse mecanismo da dependência química, né? A gente tem os sites, as lives que a gente faz, também é o tempo todo informar, né? Porque não é uma coisa do tipo tudo ou nada, né? Você tem sim um componente de escolha, mas você tem um componente de compulsão associado ao uso. Então, o que a família tem que fazer é estar atenta, né, ou estar informada, né, para não ficar completamente refém, né, dessa questão de eu sou um viciado, e aí a família acolhe, diz, tá bom, então nós não temos o que fazer, ou ela dizer assim, não, você pode escolher, só você dizer não e basta, né? Por isso que buscar ajuda, buscar tratamento, né, e buscar informação, né, ajuda a compreender esse mecanismo da dependência química. E qual que é esse mecanismo? Rapidamente dizendo, né, você tem aí uma alteração bioquímica cerebral, né, que altera, né, um pouco o circuito do prazer, né? Então esse é um dos aspectos, sem falar os ambientais, os psicológicos, que a gente vai poder falar aqui depois. Doutora Valéria, quais são os erros mais comuns que as famílias cometem em casos de dependência química? Um dos principais erros é achar que ela vai controlar o uso. A família não controla o uso, a família controla as consequências do uso dentro da sua casa. Então, por exemplo, o exemplo que você deu. Eu quero usar, eu gosto de usar, eu controlo o uso. Só que ele está morando na sua casa, ele está vivendo sob as suas custas, você está custeando tudo. Não adianta você dizer para ele, não, eu vou fazer de tudo para você não usar. Essa é a sua escolha? Tá bom, então eu vou escolher não te dar mais dinheiro, porque eu não vou te dar dinheiro para você comprar em drogas, que eu não concordo com isso. Então você aí começa a botar os limites dentro de casa. Dizer, a escolha é sua, tudo bem. Agora, as consequências eu não vou assumir da sua escolha. Então, você assume a escolha e a consequência. Porque isso é muito comum na dependência química. O dependente, ele quer assumir a escolha, mas não quer assumir a consequência. O dependente quer que o familiar banque as consequências. Ele quer o melhor dos dois mundos, né? Eu quero usar e não quero ter consequências. Esse é o sonho de todo dependente químico. A família não tem que ficar focada no uso, porque isso não está ao alcance dela.
Ela tem que ficar focada naquilo que está ao alcance dela. Então, deixar de dar dinheiro está ao alcance dela. Deixar de facilitar a vida do dependente químico está ao alcance. Outra coisa que é comum na dependência química é entrar na manipulação do dependente químico. Então, a família, se ficar preocupada em fazê-lo não mentir, é uma bobagem, porque não está sob o controle dela fazê-lo mentir ou não mentir. Mas está sob o controle dela não cair nas armadilhas que ele cria, não morder as iscas. Então, por exemplo, ai, olha, eu entrei em recuperação e na clínica me disseram que eu não podia me frustrar. Então, porque quando eu me frustro, eu uso drogas. Então, por favor, não me frustrem, porque se eu me frustrar, é fator de recaída. Isso é manipulação. Como assim? Você tem que dizer para ele, olha, se me desculpa, mas eu vou ter que te frustrar porque a vida é assim. Ou eu vou te frustrar ou a vida vai te frustrar. Então, se você não sabe lidar com frustração e vai sempre buscar a droga ao invés disso, você vai ter consequência aqui em casa. Mas isso não geraria mais revolta, doutor Cláudio? Não tem uns dependentes que ficam mais revoltados se eu falar assim para ele, olha, eu não vou sustentar seu vício, você quer se drogar, você vai sustentar o seu vício, eu não vou pagar para você. E outra coisa, vou tirar o seu celular, você não vai mais comprar roupa aqui com meu dinheiro, você não vai mais comprar sapato. Não existe uma revolta desse filho ou dessa pessoa que está nesse quadro de dependência? É claro que quando a gente fala aqui, né, Vanessa, a gente fala de uma maneira assim, né, o que não pode ser feito, mas como fazer isso, né? Então, eu costumo dizer assim, mesmo no tratamento, né, a gente, mais importante às vezes do que o que você diz é como você diz, é como você chega nessa questão, né? Então, precisa ter uma habilidade de comunicação. É claro que se você chegar do jeito que a gente está falando aqui, né, olha, não, eu vou tirar o seu celular, você entra num confronto com o usuário de droga e confronto aumenta a resistência, né? Então a gente fala assim, olha, o usuário de substância, ele precisa ser confrontado, mas existe um jeito certo de confrontar ele, né? Existe um jeito que você possa se comunicar adequadamente, ouvi-lo e nesse processo de escutar, que a Valéria sempre fala da escuta empática, né? Então às vezes você escuta ele e você vai colocando os limites, né? Então quando a gente fala assim, né, olha, você não pode mais pegar o seu celular, eu não vou mais financiar, né? A gente não está estimulando o confronto, né? A gente está estimulando o que precisa ser feito, mas o modo de fazer isso é lá na equipe de tratamento, né? Lá no seu tratamento que a família vai descobrindo e vai aprendendo a se comunicar com o usuário de forma que você coloque limite sem necessariamente confrontá-lo de forma direta e muito gerando resistência, revolta ou mais confronto. Agora, é importante a gente saber que o dependente químico que está realmente em crise, ele está regredido emocionalmente. Portanto, ele age como uma criança e muitas vezes uma criança da época do Terrible 2, que é aquela fase dos 2 e 3 anos, Sim. que é super birrento. Então, é óbvio que quando você colocar limites, ele não vai gostar. Claro que se a família está em tratamento, está sendo orientada por um psicólogo, um psiquiatra, é como o Dr. Cláudio falou, existe a hora de falar, a forma de falar e e é o processo de limite, não é, eu não dou limite nenhum hoje, amanhã eu estou dizendo, ou você cumpre as minhas regras ou vai embora de casa. Não é isso, é um processo que o tratamento te permite ir construindo isso. Mas não tenha ilusão de que seu filho vai aceitar o seu limite numa boa. Por quê? Porque ele é a criança de 2, 3 anos. A criança de 2, 3 anos se joga no chão, faz birra, diz que você é a pior mãe do mundo. E mãe e pai, ou seja qual for o educador, o cuidador dessa criança ou desse adulto, nunca pode ter a ilusão ou a preocupação de ser amado pelo filho. Isto não é função de pai e mãe ser amado pelo filho. Ser amado pelo filho é consequência, não é o fim maior.
o seu fim maior é educar. Se seu filho vai ficar revoltado com você e te odiar porque você está pondo limite, paciência. E você pode dizer e deve dizer isso para ele. Poxa, filho, que pena que você... Porque eu não te amo mais, você é a pior mãe do mundo. Que pena que você não me ama mais. Mas vai continuar com limite. Porque amar é dar limite também. Não é compactuar. Sim, importante falar isso, porque eu acredito que os pais e as mães se sentem muito culpados muitas vezes por essas situações. Os pais ficam achando que eles que acabaram gerando isso, eu que criei errado, eu não dei limites quando era pequeno, ou melhor, eu dei tudo para o meu filho, ele teve uma vida muito fácil. Acontece muito isso, doutora Valéria? Muito. Os pais se sentem assim, responsabilizados. E assim, a culpa é a batata quente da família. Um joga pro outro muitas vezes. Ah, mas também você foi muito dura com ele. Ah, mas você também foi muito bobão. Por isso que ele tá assim. Então a culpa também é trabalhada no processo terapêutico. Que a gente procura substituir a palavra culpa por responsabilidade. Todos nós tivemos responsabilidade nessa história, o que é a boa notícia. Porque se nós somos responsáveis pela construção nisso e naquilo, inclusive o próprio dependente químico, porque a pessoa faz o que ela acha que deve fazer com aquilo que recebeu dos pais, certo? Isso também não é controle dos pais. Então, você, na hora que você vê, não, eu me responsabilizo por isso, portanto eu posso, se está nas minhas mãos, eu também posso mudar isso. Porque todos nós somos seres humanos. Pai e mãe é ser humano criando ser humano. Então faz parte do processo os desafios do educar. E os erros também, então, né? Dentro desses desafios, eu ia falar isso agora, dentro desses desafios envolve erros. Mas como eu olhar para trás e achar que eu poderia ter feito diferente, sinal de que eu cresci. Então, como eu crescer se eu não praticar esses erros, entendeu? O paradoxo do crescimento, gente. Todos nós que olhamos para a nossa história de vida e enxergamos que eu faria diferente com a cabeça que eu tenho hoje, isso é sinal de que você cresceu. E se você cresceu e chegou com a cabeça que você tem agora, é porque você passou e fez tudo o que você fez. Então esse paradoxo do crescimento tem que ser uma aceitação de cada um de nós e não uma culpa de cada um de nós. E essa aceitação é que nos permite rever as nossas relações. Então se eu revisitei a minha história e percebi que eu tinha muito medo, isso é muito comum, tinha medo de não ser amado pelo meu filho, como eu acabei de falar. E acabei facilitando demais e querendo ser a mãe boazinha, a mãe fofinha, a mãe amiguinha do filho. A permissiva e tudo mais. Eu posso rever isso e posso falar, bom, eu revejo na minha terapia por que é tão importante assim eu ser amado pelo meu filho, por que eu não posso, por que eu tenho medo de não ser amado, isso me impede de botar limite. Aí eu revendo isso, eu consigo me fortalecer para pôr o limite certo, adequado, da forma adequada, no momento adequado. E aí se o meu filho esbravejar, paciência, mas eu não vou compactuar com a destruição. A família do dependente químico titubeia quando ela acha que ela pode fazê-lo parar de usar drogas. Ela não pode fazê-lo parar de usar drogas, ela pode parar de compactuar com o jeito destrutivo dele funcionar. Só isso que a família tem condição de fazer. E isso acaba atingindo positivamente ele, porque muitas vezes a pessoa que está em crise, ela está clamando por limite. Sim. E aí na hora que a família põe limite, é que nem a criança de 2, 3 anos, clama pelo limite. Na hora que você põe limite, ela vai gostar? Não, não vai, mas ela vai se organizar internamente. Ah, que fantástico isso, né? Doutor Cláudio, eu entendo que o processo de tratamento, ele tem várias fases, né? Uma fase inicial, uma fase intermediária, uma fase final, que é quando o dependente químico, por exemplo, ele retorna para a casa dele. Nesse retorno, a gente sabe que pode acontecer uma recaída ou não. Como é que a família tem que lidar com isso nesse momento? Porque também não é difícil, não deve ser fácil. A família investiu, foi lá, apoiou, levou o dependente químico para se tratar. Ele conseguiu uma estabilidade, quando ele volta para casa ele tem uma recaída.
Eu acho que é sempre um momento que merece atenção esse, né, do pós, por exemplo, internação, quando ele volta para casa, né? E aí eu acho que entra de novo naquela coisa que eu estava dizendo no início, né, do famoso tudo ou nada, né? Então, assim, olha, você estava numa clínica, sem ter acesso aos amigos, sem ter os fatores de riscos ambientais que você tinha aqui fora, sem ter acesso à droga, né? E agora você vem para casa, em geral, o dependente químico fala assim, bom, então eu fiquei internado, passei por todas essas restrições, agora eu não tenho mais nenhuma restrição. Então eu vim para casa para agora tocar a minha vida sem nenhuma restrição. E a família às vezes ou cai nessa história de que ele, ao fazer um tratamento, ficar internado, alguma coisa mudou lá, que ele vai voltar completamente diferente para casa, né? Ou ela vai achar que nada mudou, né, e que ele precisa continuar com aquelas restrições, né? O que eu sempre digo no tratamento é que você precisa fazer uma curva, né? Assim, nunca deve dar uma virada brusca, né? Então, o tratamento ele vai, a gente sabe aonde a gente quer ir. E aonde a gente quer ir? No lugar em que o dependente químico não use droga, mas tenha a sua autonomia, mas toque a sua vida. A gente não quer que a pessoa pare de usar droga e fique o tempo todo dependente, sem sair de casa, sem poder fazer as coisas, né? Então a família vive muito conflito em relação a isso. Qual que é o momento certo de eu dar um pouco mais de liberdade? Quanto eu posso dar de liberdade? Dou ou não dou a liberdade, né? Então eu acho que o tratamento ajuda a fazer essa curva, né? Que assim, a gente precisa ir para aquele lugar, mas a gente não pode sair de uma internação para virar bruscamente para uma vida completamente autônoma e recuperada. Ela é um processo. Doutora Valéria, quais são as alternativas que deve se dar para um dependente químico que retornou para sua casa e pretende ter uma vida nova? Veja, é uma pergunta muito genérica, mas eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, perguntas clássicas que me são feitas. Valéria, a gente pode ter bebida dentro de casa ou não? Aí a minha resposta é a seguinte. Bom, primeiro, como é para você não ter bebida dentro da sua casa? É muito difícil, vai ser complicado, porque a gente bebe, isso faz parte da família, ninguém tem problema de drogas aqui, e a gente não vai mudar a família inteira por causa disso, não sei o que, ttt. Quando começa assim, eu falo, bom, então é melhor você não mudar a sua vida por causa disso, porque se isso é tão importante para você dentro da sua casa, e se você tirar com essa raiva, esse ressentimento, você vai estar culpabilizando o dependente químico por não ter bebida na sua casa. Então, neste caso, não vai ser bom para ele, porque ele vai se sentir culpado. Agora, se não for um problema para você tirar a bebida de dentro da sua casa, tire, desde que você não culpabilize ele. Por quê? Porque imagina você fazendo um regime. As mulheres adoram fazer dietas. E a sua casa está cheia de chocolate. E a sua mãe adora fazer os doces que você mais ama e ela serve toda a refeição, essa sobremesa que você mais ama, e você está em regime. Vai ser fácil para você? Não, de forma alguma. Então, será que não seria mais fácil se essa mãe não fizesse isso? Sim, com certeza. Então, o contexto pode colaborar desde que não vire o dependente químico não vire um culpado, entendeu? Desde que não seja uma violência para essa família tirar a bebida de dentro de casa. Então, são essas pequenas orientações pós-internação que são muito importantes no processo de recuperação, inclusive da própria família. Para ela rever também como é que era a relação dela
com, no caso que eu dei como exemplo, a relação dela com o álcool. O nível de importância da bebida alcoólica dentro desse sistema familiar. Muito bem, eu quero ouvir aí um minutinho da nossa querida doutora Valéria, que nós já estamos encerrando. Valéria, dá uma mensagem final aqui para a gente encerrar o nosso programa. Veja, a melhor forma de você ajudar um dependente químico em recuperação é se ajudando, você quanto família. Então, a minha sugestão é que todos entrem em tratamento e se informem. Você vê, nós estamos fazendo esse programa aqui, nós tem a revista Dependência Química, com lives semanais, eu estou toda terça-feira falando sobre vários assuntos relacionados à dependência química, o Cláudio na quarta-feira, outros profissionais nos outros dias. Então, você ter informação e se tratar, você ajuda muito na recuperação, tanto da sua própria recuperação, quanto a do próprio dependente químico. Olha, eu quero agradecer muitíssimo a presença da doutora Valéria Rocha Brasil, do Instituto Rocha Brasil, e também do nosso médico e psiquiatra, Dr. Cláudio Jerônimo. Muito obrigada pela participação. E a você que ficou aqui, que nos prestigiou, que assistiu, continue sempre aqui com a gente na programação da revista Dependência Química e Saúde Mental. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, nós estamos presentes no Facebook, no Instagram, no YouTube, revista Dependência Química. Aproveite para ter mais informações sobre esse tema tão importante, tão delicado e que com certeza com a informação vai fazer diferença na vida de muitas e muitas pessoas. Um grande abraço a você e a gente se vê no próximo programa Dependência Química e Saúde Mental. Até mais.